Olá, tudo bem? Eu sou o professor Mauro Ebert, professor de História Geral. E vamos lá, dando continuidade à resolução aqui do nosso simulado do Sistema PASSE. Questão de número 82. Competência 5, habilidade 22. Vamos lá para ela. Os homens que combatem e morrem pela Itália têm o ar, a luz e mais nada. Lutam e perecem para sustentar a riqueza e o luxo de outros, mas embora sejam chamados de senhores do mundo, não têm um único torrão de terra que seja seu. Esse texto, muito característico da história de Roma, do período antigo, caracteriza o momento das reformas dos irmãos Gracos. Esse texto ele caracteriza, ele foi pronunciado por Tibério Graco quando ele está reclamando o fato de que os romanos lutam por Roma e conquistam terras. Todavia, aqueles que lutam por Roma, eles não têm, como está dizendo o próprio texto, um torrão de terra que seja seu. Ele está reclamando das condições de penúria, de miséria que o romano vivia naquele instante. E, portanto, para equacionar os problemas sociais que Roma vai viver pós-expansão territorial ou com a expansão territorial, durante a República, os irmãos Gracos, Tibério e Caio Graco, vão tentar equacionar o problema da plebe pobre pedindo uma redistribuição das terras, ou seja, a elaboração de uma lei chamada de lei agrária. A ideia da lei agrária de Tibério Graco, em que consistia? Consistia, e aí eu te pergunto, tão somente pegar as terras dos patrícios e dar aos plebeus pobres? Bem, se assim o fosse, Tibério poderia até estar resolvendo o problema dos plebeus pobres, mas estaria causando um problema com os patrícios se assim ele tomasse as terras dos patrícios pura e simplesmente. A ideia de Tibério Graco era redistribuir as terras, especialmente as terras públicas, aquelas terras que eram conquistadas com a expansão, o chamado ager públicos. Então a ideia de Tibério consistia não em tomar por tomar, mas em limitar a quantidade de terras que cada cidadão poderia possuir. Limitava em 310 acres de terra o limite, o tanto de terras que o cidadão poderia possuir. O excedente é que seria feita a reforma agrária. Então a ideia de Tibério Graco era realizar uma reforma agrária para minimizar os efeitos sociais provocados pela expansão romana em relação aos plebeus pobres, especialmente os trabalhadores, o camponês pobre. Os irmãos Tibério e Caio Graco, tribunos da plebe romana, pretendiam limitar o ou a. O que é que eles pretendiam limitar? A área de latifúndios e distribuir as terras públicas aos patrícios. Aos patrícios não. Aliás, eram eles que estavam usufruindo dessas terras. Expropriação dos latifúndios e estabelecer propriedades coletivas. Não é expropriar latifúndio, não é tomar as terras dos latifundiários e tampouco é o estabelecimento de propriedades coletivas. Direito de cidadania romana aos habitantes do Lácio, Etrúria e Sabina. Também não é, a ideia dele não é a limitação de cidadania, é a limitação da posse da terra. Expansão territorial derivada de uma política de conquistas e anexação de terras. A ideia não é limitar a expansão territorial. Então também está equivocada. Nos sobra a letra E. Limitar a área de terras públicas ocupadas por particulares, especialmente pelos patrícios, e distribuí-las aos cidadãos pobres, portanto, enfrentando o problema da plebe pobre que se avolumava na periferia de Roma e causava problemas sociais agudos para aquela cidade. Exatamente a letra correta, a letra E. É isso. Continue aqui ligado no Sistema PASSE.